Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus, ela cumpre sobre a nossa vida. E 1 Samuel, capítulo 17, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, é um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, da mesma forma que fala ao meu coração. E, pessoal, eu estava vendo com um sociólogo hoje. Vocês sabiam que daqui a 25 anos, presta bastante atenção, daqui a 25 anos, 50% das profissões que existem hoje, haverá profissões que ainda não existem. Vocês sabiam disso? Que daqui a 25 anos, terá profissões que não existem nos dias de hoje. Algumas profissões irão sumir e outras profissões irão surgir. E a nossa geração está preparada para isso. Profissões que irão surgir daqui a 25 anos. E nós estamos preparados para essas profissões, pessoal. Nós, como pastores, você jovem, será que nós estamos preparados? Eu lembro que, quando a gente falava de médico, se eu não me lembro, devia ter umas 10 especialidades, não era, pessoal? Ortopedista, ginecologista, pediatra, neuro. Hoje a gente sabe que tem médico que é só especialista em ombro, tem outros que é só em quadril, outros em joelho, tem outros que é só em mão. Alguns meses atrás eu fui numa especialista que ela era especialista só em pé. Ela só mexia em pé. Então a gente está vendo que o mundo está girando. E será que nós estamos acompanhando, pessoal, tudo isso que está acontecendo nesses dias? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, olha só que interessante. Eu creio que todos nós conhecemos essa palavra que diz assim, coloca o texto para mim, fazendo favor, o texto. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Sicó, que está em Judá, e acamparam-se em Zocó e Isaque. Isso aí mesmo, o próximo. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus, no vale de Elá. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro, no monte do lado de Daquém, entre eles o vale de Elá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos 80 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era com o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, diante ia o escudeiro. Verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha, não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem. Deixa eu falar um negócio, deixa aí esse versículo. Essa frase fica meio esquisita, não é, pessoal? Imagina hoje um homem de 3 metros de altura gritando: dai-me um homem, dai-me um homem. Olha só, está escrito ou não está na Bíblia, gente? Olha lá, ó. Porque senão está gravando, né? Porque senão eu posso até... Olha lá, disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. O que ele pede, gente? Vamos lá, repete aí comigo. O que vocês acham dessa frase? Um homem de 3 metros de altura. Está escrito aí, ó. Para que ambos pelejemos. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. A tua palavra penetra o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale conosco, tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação. E que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, eu fico vendo esse texto fala de uma guerra, de uma batalha, fala de um momento de luta, né, entre o povo de Israel e os filisteus. E a Bíblia fala que saiu um guerreiro, um homem chamado Golias, e ele vai para a batalha no campo de Elá. Elá significa o lugar da decisão. Todos nós enfrentamos lutas todos os dias. Lutas por fora, temores por dentro. E eu falo que viver, pessoal, não é fácil. Viver é um campo de batalha. E a Bíblia fala que ele estava no campo de batalha. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre discernindo a voz de Deus. Pessoal, talvez uma das coisas que mais me preocupa nesses dias é nós discernirmos a voz de Deus. Às vezes a gente fala assim, será que é Deus que está falando ou não? Você já fez essa pergunta ou não? Ou foi só eu? Você para e fala assim, Deus, será que é Deus que está falando comigo? Essa direção realmente é do Senhor para a minha vida? Porque se for a voz de Deus, pessoal, tudo vai dar certo. E às vezes as pessoas chegam, né, com as ideias mirabolantes, falando assim, pastor, Deus falou comigo. E a pessoa conta o que Deus falou, você olha e fala assim, vai dar mel. E você tem que olhar para a pessoa e falar assim, meu irmão, você tem certeza que Deus falou isso com você? E de repente, a gente tem que discordar de Deus. Eu estou vendo meu irmão rindo, não é, meu irmão? De repente você tem que olhar e falar assim, eu acho que não é Deus que está falando isso não. Você sabe por quê? Porque isso não está alinhado com a sua palavra. Quando Deus fala, pessoal, e às vezes nós precisamos entender. Quer ver uma coisa comigo? É uma experiência minha, né, com o Espírito Santo. Eu falo que o Espírito Santo dentro de mim é como um semáforo. Sabe o semáforo, né? Quando você para, de repente você está indo e a luz vermelha acende, o que você tem que fazer no semáforo? Para. E quando o pai ensina para a criança, não, ó, vermelho é pare, e o pai tenta avançar, o que a criança fala? Está vermelho, papai. Por que você passou? A criança faz ou não faz, pessoal? Fala ou não fala? Fala, a criança fala. Ó, eu falo, fala ou não fala, Lorenzo? Fala. Está vermelho, porque a criança é uma esponjinha, não é, pessoal? E aí, de repente, o sinal fica amarelo. O que significa amarelo, gente? Atenção. Não pode. E se tiver verde? Pode passar. Mas mesmo estando verde, o que a gente tem que fazer? Ficar atento. Porque a gente sabe que a gente tem que dirigir para quem? Para nós e para o outro. A gente olha para um lado, olha para o outro. E eu falo que o Espírito Santo dentro de mim é como um semáforo. Tem hora que eu falo, né? E às vezes até a Bruna está aqui, ela pode confirmar, ela fala assim, amor, eu tenho medo a hora que você abre a boca. Ela fala assim, a hora que você abre a boca, ela fala assim, eu tenho medo. Fala assim, não, está acontecendo isso. Ela fala assim, nem vou questionar. Aí passa um dia, dois, fala, Bruna, sabe aquela história? Ela fala assim, já sei. Você já falou antes. Então, pessoal, nós precisamos ter o quê? Discernimento da voz de Deus. E nesse texto, nós vamos aprender aqui, coloca para mim o próximo slide. Nós vamos falar sobre 4 lições, sobre 4 vozes que é falada nesse texto, e essas 4 vozes vai nos ensinar algumas coisas, para chamar a sua atenção e a minha atenção. E essas vozes, porque a Bíblia fala que no mundo há muitas vozes, e cada uma delas tem um significado. Lá em Coríntios 14 fala isso, no mundo há muitas vozes. E quem nós temos ouvido nesses dias? Eu fico preocupado, porque nós estamos aí nesses dias, né, nós escutamos tantas coisas. Vocês sabiam que nós escutamos, no mínimo, 2.000 mentiras por dia? Vocês sabiam disso? Eu estava lendo na revista super interessante. Só fazer uma pergunta, alguém ainda lê revista aqui? Não, pessoal. Alguém visualiza o site UOL com as notícias? Amém, pelo menos uma pessoa, senão eu estava me sentindo um ET, então tem 2 ET, né? Então por quê? Porque eu gosto de ficar antenado, né? Eu chego para a Bruna e falo assim, eu li isso,
está acontecendo isso no mundo, está acontecendo isso, pessoal, nós tem que estar antenado, pessoal. O que está acontecendo nesses dias? Nós não podemos ficar alienados, nós precisamos estar atentos. Então aqui, não vou falar, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Né, a última polêmica dessa semana Nossa, que vontade de falar. Quem viu a polêmica com o Elon Musk? Ah, sangue do cordeiro, né, Cíntia? Que decepção, pessoal. Convidada a não participar da reunião com o presidente do G20. Foi no G20, né? Vocês não viram, gente? Tem mais duas pessoas, Cíntia. Graças a Deus, não é só nós dois que é ter aqui. Sabe, né? Mas glória a Deus. Tem gente aí, né? Tô doido para saber, né? Mas vamos deixar para lá. Mas glória a Deus, porque não cai a live, né? Mas vamos lá, pessoal. Mas nós vamos falar sobre 4 lições, pessoal. 4 vozes que nós precisamos discernir nesses dias. A primeira voz, coloca para mim, coloca o próximo. Olha só, a voz do inimigo, pessoal. Nós enfrentamos inimigos todos os dias. Qual que era a voz do inimigo? A Bíblia fala que ele estava enfrentando quem? Golias. A voz do inimigo, ele disse assim, disse mais a Davi, sou eu algum cão para vires contra mim com pau? Pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei a cabeça e cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras. Então aqui Golias, ele faz o quê? Amaldiçoa Davi. Pessoal, nós enfrentamos inimigos todos os dias, lutas por fora, temores por dentro. E a Bíblia fala que o inimigo chamado Golias, ele se levanta contra Davi e começa a amaldiçoar Davi. E nós temos, pessoal, você acha que você vai ser odiado pelas coisas ruins que você faz? Não. Quando você faz coisas boas, você também é odiado. Sabia disso? Tem pessoas que quando você está fazendo coisas corretas, as pessoas não querem. E uma coisa que eu aprendi durante esses 30 anos de caminhada com o Senhor Jesus, que puxa saco, também puxa tapete, tá? Você sabia disso? Que puxa saco, o que eles fazem, gente? Puxa tapete. Vocês podem ver. Sabe aquelas pessoas que é beijinho demais, amado demais, sabe aquela pessoa? Eu não gosto muito, né? Aquelas pessoas todas, amado, querido, que abraça, assim, não com problema de abraço não, tá, gente? Eu gosto de abraçar e tal, mas esses puxa-saco, geralmente eles gostam de abraçar muito e bater nas costas para descobrir qual que é o lugar mais macio. Para enfiar o quê? A faca. Você pode ver que a hora que tem puxa-saco demais, o que eles fazem, gente? Puxa o tapete. Então aqui, a Bíblia fala que ele tinha que enfrentar o quê? Os inimigos. E nós enfrentamos inimigos, pessoal, todos os dias. Eu gosto muito desse texto, que eu lembro um dia, e eu tenho um amigo, que é um amigo de infância, nós crescemos juntos, tal, e quando eu converti, né, nossos caminhos ficaram diferentes, porque ele tinha alguns propósitos, eu tinha outros propósitos na minha vida. E uma coisa que eu descobri foi que eu acredito em Deus. Eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou assim, não, eu não acredito. Eu falei assim, não, mas meu intuito, eu quero saber se Deus acredita em mim. Para mim, pelo menos, tentar fazer pelo menos o que Ele quer. Se você não acredita, beleza. Mas o que eu quero é que Deus acredite em mim e eu quero cumprir o propósito dEle. Amém? Amém, pessoal? Eu pelo menos quero chegar lá e falar, Senhor, eu tentei pelo menos fazer um pouquinho daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E valeu a pena todos os dias da minha vida, amém? E um dia eu estava voltando, pregando para ele,
E um texto que Deus colocou para mim foi de Golias. Eu pregando para ele que o gigante Golias levantou, foi contra Davi e tal, né? E Davi se levantou e foi contra o gigante Golias. Ele falou assim, mas deixa eu te falar, mas e o final dessa história? Eu falei assim, Davi ele venceu. Eu falei, mas como que o menino de 16 anos venceu um gigante? Eu falei assim, pelo poder de Deus tal, beleza. Passou, pessoal, deu mais ou menos umas 3 horas da manhã, estava lá em casa e a porta bateu. Então, assim, bateu lá na porta de casa, ele falou assim, o Elton está aí e tal, né? Minha avó falou, me chamou, falou, Elton, você contou aquela história do gigante Golias e tal. Aconteceu um negócio lá em casa agora de madrugada, muito estranho. Eu falei, o quê? A minha irmã é magrinha, tal, baixinha, ela pegou os 5 irmãos, tudo homem, botou para fora de casa e bateu em todo mundo. Colocou minha mãe para fora, colocou meus irmãos para fora, e só está ela lá dentro de casa. E você falou que Deus, Ele é poderoso, e nós tentávamos segurar ela, ninguém segura ela. O que você acha que aconteceu? Eu falei, não sei. Ele falou assim, você pode ir lá? Eu falei, posso. Você falou que Deus é poderoso, tal. Vamos ver se esse Deus seu é poderoso mesmo. Eu falei, vamos lá então, ué. E aí eu fui, pessoal. Cheguei lá e falei, fulana, cheguei na porta. Aí estavam os irmãos dela lá de fora, a mãe. Ela colocou todo mundo para fora de casa, ela é baixinha, assim, magrinha. E ela colocou todos os irmãos para... O Ronaldinho está rindo que já viu essa história, né, Ronaldinho? E aí, sabe o que aconteceu, pessoal? Chamei ela, tal, aí abri ali, para entrar ali na garagem, a grade, entrei, bati na porta, caladinha a casa, 3 horas da manhã, pessoal. Legal, não é? Abri a porta da sala, fulana. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. Aí entrei na sala, a hora que eu abri a porta da sala, eles puxou a porta e fechou do lado de fora. A hora que eles fechou a porta, eu já grudei na parede, falei assim, por que vocês fechou? Me trancaram lá dentro, pessoal, me trancaram. E eu chamando ela, e tinha um corredor assim, grandão, e lá no fundo do corredor tinha uma janelinha. A hora que eu chamei ela, ela saiu lá no corredor assim, com o cabelão desse tamanho, e com uma faca na mão, e falou assim, eu vou te matar. Eu já dei uma grudada assim na maçaneta da porta, e a maçaneta estava trancada. E eles do lado de fora esperando, porque eu falei que Golias tinha vencido, né, e tal. E ela pegou e falou assim, eu vou te matar. E eu assim, fulana, não, espera aí. Espera, né, gente? Ela estava com a faca na mão. E misericórdia, né? Vocês não sabem o final da história. E aí, pessoal, eu vou só encenar aqui para vocês. Ela estava lá no final do corredor, eu aqui. Ela pegou, deu um grito, pessoal. Ela deu um grito, porque a Bíblia fala que quando... Eu tinha contado a história que Davi, quando Golias se levantou e correu para frente para pegar Davi, a Bíblia fala que Davi levantou, deu um grito e correu para cima de Golias. Porque Golias pensou assim, a hora que eu levantar, esse menino vai correr pelo menos uns 3 dias. Mas o que Davi fez? Correu em direção do gigante. A hora que aquela mulher gritou e veio com a faca para o meu lado, pessoal, ela, eu corri na direção dela, ela parou no meio do corredor, eu parei, eu falei, me dá essa faca. Ela parou e eu parei, eu creio que ela pensou assim, gente, a endemoniada que é eu. Ela gritou, eu gritei mais alto que ela, pessoal. Eu tenho certeza que eu gritei pela fé. E eu falei, me dá essa faca, em nome de Jesus. E ela soltou aquela faca. E eu peguei aquela faca e tal, e comecei a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tu dirás, tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, e tu não serás abalado. Sabe, queridos, eu fico olhando a voz do inimigo. A voz do inimigo é a voz do quê? Do medo. É aquilo que traz medo dentro do meu e do seu coração. Eu não sei se você sabe, mas 78% das coisas que traz ansiedade no seu coração
elas não acontecem. E a ansiedade, ela tem entrado no coração das pessoas. A ansiedade, ela fala sobre estrangulamento, falta de ar. A pessoa fica com ansiedade, uma falta de ar. E Jesus, ali em Mateus capítulo 6, ele trabalha com os discípulos, fala assim, por que andais ansiosos com o dia de amanhã? Ansiedade significa estrangulamento, falta de ar, aquilo que sufoca. Eu tenho certeza, não sei se você já passou por uma crise de ansiedade. A ansiedade, ela te sufoca. A ansiedade nada mais é do que excesso do agora. Quando você tem excesso do agora, depressão é excesso do ontem. Daquelas cargas que você recebeu tão pesada na sua vida, você fica o quê? Com depressão. Ansiedade é excesso o quê? Do agora. Né? E da manhã também, é isso mesmo, do amanhã também. É excesso do amanhã e do agora. A gente quer que tudo aconteça agora. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja aquilo que habita o seu coração. E nós vivemos, tudo é muito acelerado. E nós temos, sabe o que fazer, pessoal? Parar. Eu não sei se vocês, né, gostam de assistir podcast. Tem uma psicopedagoga, ela é psicóloga também, né? Ana Beatriz Nogueira. Ana Beatriz Nogueira. Ela é psiquiatra, muito bom, pessoal. Eu assisto todinho um pouquinho. E me ajuda tanto na caminhada cristã. Porque eu falo que, além de me tratar, eu ajudo a tratar as pessoas, viu, Lu? Eu sento, gosto de ouvir e tal, aquilo me faz bem, que são coisas saudáveis. Ana Beatriz Barbosa. E ela fala sobre isso. Como você consegue controlar as suas emoções, a sua vida. Então, como que nós vamos lidar com o excesso do agora, o excesso de ontem e o excesso do amanhã, pessoal? Às vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, de beber, com quem eu vou casar, qual é a matéria que eu vou fazer, qual é o emprego. A gente fica preocupado, fica ou não fica, pessoal? Fica. As incertezas da vida, mas quando você confia no Senhor, então o inimigo ele vem, mas nada melhor do que a oração profética. Davi faz a oração profética. Coloca para mim o versículo 46. Davi, ele faz a oração profética, olha só. Ele faz uma oração que me chama a atenção. Enquanto Golias queria lutar no natural, ele fala assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, enquanto Golias queria a luta no natural, Davi levou a luta para onde? Para o espiritual, pessoal. E tem coisas que nós só vamos vencer, sabe aonde? No espiritual. Costumo dizer, né, eu sou ainda da geração antiga, do chá de rodela, né? Meu pai, tudo que a gente ia fazer era chá. Quem é dessa geração que só tomava chá? Dor de cabeça era chá de quê, gente? Chá de boldo, chá de funcho, quebra-pedra. Vocês lembram disso ou não? E aí, mas eu falo que tem um chá que é o melhor, que é chá de rodela, pessoal. Sabe o que é? Está passando por luta? Chá de rodela. Bate o joelho no chão e vamos orar. Chá de quê? Rodela. Hoje mesmo uma pessoa me ligou e falou, pastor, o que eu faço? Falei, primeira coisa que eu vou te falar, não sei. Segunda coisa, chá de rodela. Ela falou assim, o que é chá de rodela? Eu falei, vai orar. Ora, que Deus vai falar com você. Bate o joelho no chão, clama ao Senhor e Ele te responderá. Entra para o teu quarto, fecha a porta e o Pai em secreto te ouvirá. Amém, pessoal? Então, segunda voz, pessoal, a voz do inimigo. Coloca a próxima para mim, segunda voz. A voz do quê? Do discernimento. A voz do irmão. Quando Davi, ele vai para o campo de batalha, ele chega lá e encontra o irmão dele. Davi, como ele era muito novo, ele não podia ir para o campo de batalha.
E quando ele chega lá no campo de batalha, Eliabe, seu irmão mais velho, fala assim, aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e diz, por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha só, poucas ovelhas. O que ele estava fazendo com Davi? Humilhação. Ele estava humilhando quem? Davi. O seu irmão estava humilhando Davi. Ele sabia que Davi foi ungido rei, e ele olha para Davi e fala assim, você é um pastorzinho de poucas ovelhas. Ele tentou humilhar Davi. Você já se sentiu humilhado em alguma circunstância, pessoal? Você foi numa situação, e de repente a pessoa nem olhou para você, você se sentiu assim, pior do que as fezes do cavalo do bandido. Já sentiu assim ou não? Pessoal, eu lembro um dia que eu fui comprar um carro, eu tinha um Gol, eu tinha vendido o Golzinho e tal, e eu estava a pé, e a hora que eu estava indo, encontrei com o irmãozinho, ele falou, não, pastor Eltinho, por que você não compra aquele carro? Eu não vou citar o carro, senão você vai saber a concessionária. Léo, você me ajuda aqui? E aí eu estava indo, falei, não, esse carro está um pouquinho assim acima, né, do meu orçamento. E aí eu passei aqui perto da Avenida Bahia, eu vi aquele carro de novo, não, um carro bonito, pessoal. Falei assim, aí eu falei, não, esse carro está fora do orçamento. Aí eu estava vindo aqui na avenida de novo, eu vi novamente, o irmãozinho falou assim, onde você está indo, pastor? Não, vou comprar um carro. Ele falou, por que você não compra o carro tal? Eu falei assim, não, gente, já 3 pessoas. Eu falei, é sinal de Deus, eu vou lá agora. Você quer saber de uma coisa? O dinheiro não dá, mas eu consigo fazer um empréstimo tal, e vai dar certo no orçamento. E eu fui, pessoal, cheguei lá na concessionária, né, cheguei com a minha mochilinha, o dinheiro estava lá dentro, né, cartão de crédito no bolso, cheguei igual estou aqui assim, né, aí eu vi o carro, pessoal, a hora que eu vi o carro, falei, uau, é meu, enchi os olhos. Aí eu cheguei, fiquei olhando o carro, tal, rodeei o carro, peguei na maçaneta, estava fechado o carro. Aí ninguém veio me atender, pessoal. Aí eu fiquei meio sem graça, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei esperando, tal, e nada acontecia. Aí o vendedor estava sentado, tinha 3 vendedores assim, eu falei, fulano, esse carro aqui é o tal? Ele falou, é. Eu falei assim, tem jeito de fazer um test drive? Ele falou, não. Eu falei assim, o carro está trancado, tem jeito de eu olhar ele por dentro? Ele falou, também não. Aí eu parei, pessoal, fiquei olhando para um lado, para o outro, assim. Ele era o gerente. A Luciana, chama o gerente. Eu falei, mas ele era o gerente. Eu fiquei sem graça, pessoal, tal, né? A hora que eu acabei de falar isso, tinha um rapaz olhando um outro. Ele estava olhando um que chamava Santa Fé. Aí ele chegou em mim, colocou a mão no meu ombro, falou assim, ô pastor Eltinho. Eu falei, oi. Ele falou, não, pastor, carro de crente é Santa Fé. Aí eu olhei, a hora que ele falou, pastor Eltinho, o cara já pulou da cadeira e veio, ô pastor, para você na hora, vamos fazer o test drive agora. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, muito obrigado, mas agora quem não quer comprar o seu carro sou eu, você pode ficar com ele. Mas não foi só eu não, o pastor Zezinho também passou nesse mesmo lugar, ele foi lá para dar um carro para a pastora Eliane. A Lu também, Lu? A Lu também. Achei que era só eu. No mesmo lugar, Lu? No mesmo lugar, pessoal. O Zezinho foi lá para comprar um carro também à vista. O meu era meia boca, mas do Zezinho era no cash. Ia dar de presente para Eliane de casamento, né, de aniversário. Ele falou, eu contei, cheguei lá e falei, Zezinho, ele falou assim, eu também passei lá no mesmo lugar, Elton. Tanto é que fechou, né? Eu fui lá comprar o carro, pessoal, mas eu me senti tão envergonhado, pessoal. Assim, tão envergonhado, assim, não pela situação, né? Eu fiquei olhando, falei, meu Deus. Aí eu fui em outro lugar, a hora que eu cheguei lá, a pessoa falou assim, não, pastor, nem me conhecia, falou, não, você pode levar o carro, depois, era uma quinta-feira, eu falei, não, mas eu vou pegar o dinheiro só na segunda, não, você pode levar o carro agora, eu te conheço. A pessoa, o gerente da outra loja falou, não, você pode levar esse carro, porque eu te conheço, pode ficar despreocupado.
Imagina se eu não tivesse honrado. Ele tinha que arcar com as despesas. Outra pessoa que me conhecia falou: não, você pode levar o carro em outra concessionária. Eu lembro uma vez, pessoal, que o pastor Zezinho me chamou para ir num café lá da Donep, lá em Uberlândia, no shopping. E essa época as vacas não estavam magras, elas estavam magrela, pessoal. Sabe aquela época que assim, que se você pisar numa moeda, você sabe que se é cara ou coroa, porque o sapato estava tão fino. E eu fui, falei: não, Zezinho, tal. Eu estava com uma calça verde, eu não esqueço disso como se fosse hoje. Eu não tinha uma camisa social para ir, porque era no shopping. E aí eu fui lá no Doidão para comprar uma camisa. Eu lembro direitinho como se fosse hoje. A camisa custava R$ 6,99. Pessoal, na primeira lavada, você não sabia mais a cor. Cada lavada ela mudava de cor. E assim, não podia lavar, porque senão ela ficava transparente. Eu lembro que eu comprei, para combinar, o máximo que eu consegui. Pedi um cinto emprestado e fui, pessoal. Quando eu cheguei lá no shopping, lá no Palace Inn, acho que é Palace Inn na época, que eu vi, o único que não estava de terno era eu, o único que não estava internado era eu. Tudo terno e tal, e eu parecendo um chuchu. Eu não sabia se era um chuchu, uma abobrinha, sabe? Eu estava tão magro que eu acho que era uma abobrinha, sabe? Porque assim, a gente é magro, mas assim, a barriga a gente não perde. Então parecendo aquelas cascadelas, só pescoço. Então eu acho que era uma abobrinha. E eu lembro que tinha uma mesa de café da manhã, maior do que isso aqui, ó. Eu nunca tinha visto tanta comida na minha vida, mas eu estava com tanta vergonha, que eu sentei lá no fundo do hotel, atrás de uma pilastra. Falei: não, nem vou levantar para ir lá, de tanta vergonha que eu estava com vergonha. Só via gente ali, né, o dono da Junco, da Martins, e assim, o juiz não sei quem e tal, e eu lá, caí de paraquedas no meio daquilo. O Zezinho tinha me chamado, sentei lá atrás, escondidinho, né, tal, e todo mundo servindo. O Zezinho falou: tu vai lá colocar. Eu falei: não estou com fome não, tomei café lá em casa. Lá em casa não tinha nem o que comer, gente. Você já viu quando a gente fala isso, que a gente está com vergonha? Não, eu já comi. Alguém já falou isso? Vamos fazer terapia de grupo aqui, para todo mundo ser curado aqui, ó. Já falou? Não, eu já comi, né? Não sabia nem para que servia aquelas garfas, aquelas taças, pelo amor de Deus. Eu falei: gente, se eu quebro um trem desse. E aí, pessoal, olha aqui para mim. E eu estou vendo ali o preletor falar tal. E assim, eu converti. E eu prestava atenção. Eu falei: gente, eu já escutei essa história. Eu estava tão nervoso que eu não conseguia entender direito, que eu queria ir embora daquele lugar. E aí o rapaz fala: não, porque aí eu tive uma experiência com Jesus. A pessoa foi na minha casa, eu expulsei ele de lá de casa, ele voltou, me deu um livro, e eu fui fazer uma cirurgia. Eu cortei, tirei os 2 rins que estavam pesando, cada um estava com mais de 30 centímetros tal. E essa pessoa orou comigo. Eu tive uma experiência com Jesus dentro da medicina tal. E essa pessoa que foi lá, esse missionário, está aqui hoje. Ele está atrás daquela pilastra vestido de verde. Era eu. Vem aqui na frente. Eu não sabia, pessoal. E eu saí de lá assim, falou assim, e eu coloquei só a cabecinha assim para trás. Já viu quando assim, parecendo aquele bichinho saindo de dentro da goiaba assim, ó. Ele falou: você mesmo, vem cá. Eu não sabia, porque eu tinha pregado para esse homem, um empresário, ele tinha convertido depois, mas ele me expulsou da casa dele, ele me xingou e tal. E depois ele teve uma experiência com Cristo e se tornou membro da Donep. E aí naquele dia o Zezinho queria fazer uma surpresa para ele, me levou, que ele ia dar o testemunho como que ele tinha convertido. E ele teve uma experiência com Jesus dentro da sala de cirurgia. E ele contando que o menino, né, na época eu era muito novinho, eu acho que eu tinha uns 23 anos, eu fui pregar para ele. E aí ele me expulsou da casa dele. A hora que eu cheguei na casa dele, ele falou assim: ó, todo crente é ladrão. A hora que eu cheguei na casa dele, ele começou a falar mal de crente e tal. Aí eu falei: então tá, eu vou embora. Ele falou assim: você não vai orar não? Eu falei: não. Por quê? Você quer a oração do ladrão? Eu falei: não te chamei de ladrão. Eu falei: não, se você falou que todo cristão é ladrão, e eu sou cristão. Agora eu quero falar uma coisa para o senhor: se o seu pai e sua mãe te ensinou a roubar, o meu não me ensinou.
Então, ele falou assim, não, você não vai orar por mim não? Eu falei, não. Aí eu entrei no carro e falei, não, mas eu queria que você orasse. Eu falei, então pede. E ele pediu tal, eu orei, depois teve uma experiência. Mas naquele dia, pessoal, eu me senti tão assim, humilhado. E a hora que terminou, quem estava presidindo a mesa da Dona Epe, ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos fazer um chá lá em Araxá, e eu queria te convidar para você fazer parte e contar o testemunho lá em Araxá, menino. Aquele dia que eu estava envergonhado, parecendo uma... Mas a hora que acabou, pessoal, eu comi tanto. Eu comi igual pobre. Mas eu comi. Eu me senti aliviado. Eu falei, graças a Deus, mas eu comi. Eu acho que eu comi, eu tenho reserva até para os dias de hoje. Mas a hora que ele falou assim, que eu sentei, ele falou assim, não, e eu queria que você sentasse nessa mesa. Pessoal, todo mundo de terno, só o chuchu lá no meio, a abobrinha. Ah, eu falei, mas sente, mas eu comi. Eu vim embora até passando mal. Falei, ô Deus grandão, ô Deus cheiroso. Mas sabe uma coisa, pessoal, às vezes a gente é humilhado. Mas Deus, Ele pega, né, aqueles que são humilhados, e Deus exalta, amém? Os humilhados serão o quê? Exaltados. Então Deus, Ele faz isso. Então, segunda voz, né, discernindo a voz, o irmão dele falava assim, Davi, você é o menor dessa casa. Eu não vou entrar em detalhes, que alguns falam algumas coisas aqui de Davi, que não é comprovado teologicamente, mas Davi, ele era humilhado pelos irmãos, e Davi aqui nesse momento, ele fala assim, não, mas eu não estou fazendo nada. Ele fala, não, seu presunçoso, de novo. Ele fala, mas de novo por quê? Porque Davi não podia fazer nada, mas Davi aqui, por mais que ele era rejeitado, Deus exaltou, amém? Coloca para mim a terceira voz, a voz dos líderes destituídos, aqueles que perderam a autoridade. Pessoal, uma das coisas que nós não podemos perder é a nossa autoridade. Você que é pai, você que vai ser pai, você que vai ser mãe, não perca a sua autoridade. Esses dias eu fui conversar com a Bruna, e aí eu falei, não, Bruna, eu não quero conversar isso perto do Dom. O Dom está com 6 meses, gente. Eu disse, mas eu não quero conversar isso. Não foi, Bruna? Depois eu converso com você. Eu não quero que o Dom participe dessa conversa. Então não perca a sua autoridade, pessoal. Acho que a pior coisa que existe para o ser humano, para o pai, é quando o pai e a mãe perdem a autoridade. Eu lembro uma vez, um pai e uma mãe me chamou para ir fazer uma visita, e uma adolescente de 14 anos tinha saído de casa, e essa adolescente, pessoal, ela tinha saído de casa na quinta-feira, e era na segunda-feira, ainda não tinha voltado. Aí o pai e a mãe estavam desesperados com essa adolescente e tal, me chamou para ir lá. Falei, olha, a única coisa que eu posso fazer é perguntar, vocês foram na delegacia, tal. E a hora que eu abri a porta para ir embora, quem estava vindo? Né, com rabo de galo, balançando o cabelo, a adolescente. A mãe desesperada, o pai já veio, eu vou te bater, eu vou fazer isso. Ela olhou para o pai e falou assim, quem é você para falar comigo? Eu olhei para ela, você faz isso e isso com a minha mãe, você pratica isso, você não tem nada para falar comigo. Agora minha mãe eu respeito, você não. Sentei com ela e falei, nada você pode fazer com seu pai, independente do que ele pratica. Mas sabe de uma coisa, pessoal? Uma coisa que nós não podemos perder é nossa autoridade. Nós não podemos perder o nosso respeito. E aí, esses dias eu vi um pai falando assim, nossa, eu trato meu filho, eu não trato ele como um pai, eu trato ele como um amigo. Eu falei, esse é seu erro. Porque o seu filho, ele não é seu amigo, ele é seu filho. Amigo, ele vai encontrar 300, mas pai, ele precisa ter um. Amigo, ele vai encontrar aí a rodo. Mas você precisa ser pai dele.
E se você for pai dele, então amigo ele tem um monte na rua, mas pai ele tem um. E você precisa ser pai. Pai ele coloca limite. Pai ele vai dar direção. Pai ele vai instruir. Pai ele vai ensinar. E a gente precisa ensinar isso. Sentar e falar, olha, não. Então hoje eu olho, né? Às vezes esses jovens falam assim, minha mãe fica me ligando. Glória a Deus que você tem uma mãe que te liga. Põe a mão para o céu, porque um dia você vai sentir falta. Sabe o que eu sinto falta, pessoal? Às vezes eu vou pregar fora, eu ainda sinto falta. Domingo, sábado mesmo, a Cíntia estava pregando, eu estava indo para Uberlândia, e de repente me deu uma saudade, sabe de quê? Minha vozinha de 100 anos de idade, quando eu passava lá na casa dela, falava assim, vó, eu estou indo pregar lá em Uberlândia, me abençoa. E ela olhava para mim e falava assim, ó, você pegou blusa? Você comeu? Ela já estava com a visão fraquinha, ela falava, deixa eu pegar do seu braço. Você está magrinho, você precisa comer. Ó, você toma cuidado. Volta cedo para casa. Pessoal, que saudade de alguém falar isso. Ó, não pare. Sabe, são coisas pequenas, mas que marcam a nossa história. E nós também podemos marcar. Sabe por quê? A gente nunca vai perder a criança que está dentro de nós. Você pode crescer, mas as memórias que foram criadas dentro de nós, elas sempre vão existir. Sabe aquelas memórias que estão dentro de nós? Memórias, sabe? Aquelas memórias afetivas. Sabe aquela coisa, né, do álbum de fotografia? Nós precisamos relembrar os álbuns de fotografia. Foto impressa, hoje a gente está tudo digital. Imprime as fotos, sentar na sala, não é, Cíntia? Jogar aquele tanto de álbum de fotografia na sala. Olhar o cabelo do pai, da mãe. Quem que já olhou o cabelo do pai, da mãe, da avó? E você olhava assim, misericórdia. A gente olhava assim, mas você casou com esse vestido, né? Eu fico vendo, né? Os casamentos, a gente acha que a gente ficou lindo, depois a gente olha e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Não é assim, pessoal? Por que eu peguei essa roupa? Não é assim, Lu? Você olha e fala assim, eu não acredito que eu vesti isso. Álbuns de fotografia. E no fim, pessoal, né? Os líderes destituídos, porém saúde e cidade, contra o filisteu não poderá ir para pelejar. Sabe o que ele estava falando? Eu não dei conta, você acha que você vai dar conta? O líder destituído é aquele que não dá conta, e acha que as pessoas também não darão conta. Se eu não dei conta, Davi, você acha que não dá conta? Mas pega a minha armadura. Pessoal, tem coisas que Deus colocou só para você. Tem coisas que você faz que eu não faço, mas tem coisas que eu faço que você não faz. Descubra aquilo que você é capaz de fazer. E a Bíblia fala aqui que Saul tentou colocar a armadura nele. Tem a armadura que não é sua. E aqui fala então, para pelejar, e ele é guerreiro desde a mocidade. Coloca o 34 para mim. Coloca o versículo 34. Davi, porém, disse ao rei, tu vens contra mim? Não é esse não. É o 34, versículo 34, fazendo um favor, é versículo. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei pela barba e o feri e o matei. Pessoal, imagina agarrar um leão pela barba. Não, eu fico pensando, né? Você agarrar um leão ali assim, tá? Eu lembro quando eu era menino, pessoal, e eu morava ali atrás do bosque. Eu lembro que toda vez que eu passava ali era tudo terra. Estava indo para a escola, sabe? Quem é que estudou com a cartilha Caminho Suave? Cartilha Caminho Suave. Eu lembro que a gente ia com a pastinha e tal. E toda vez que eu ia, dava 6:30, tocava ali, tocava a sirene ali do curtume, a gente ia para a escola e ficava uma cachorra lá na esquina esperando todo dia, pessoal. E eu saía correndo, eu caía naquele cascalho, pessoal. Eu ia sujo para a escola todo dia, que eu saía correndo e tal. Aí eu tinha que cortar a volta para não sujar. E eu lembro um dia que eu falei, hoje eu vou enfrentar essa cachorra.
E eu lembro que essa cachorra veio me morder. Olha que veio, pessoal, eu grudei na orelha dela, eu mordi ela tanto. Eu mordi. Mas eu mordi ela tanto, mas tanto. E esse dia eu fui para a aula com a alma lavada. Eu segurei na orelha dela, mas eu mordi no focinho dela. Nunca mais ela me mordeu. Tanto que eu mordi a cachorra. Eu mordi, pessoal, estou falando sério. Eu mordi, nunca mais. A dona da cachorra foi lá na casa da minha avó, falou assim, ó, o neto da senhora mordeu minha cachorra. Minha avó, como? Isso é mentira. Minha avó falou assim, você mordeu a cachorra? Eu mordi, vó. Falou, por quê? Falei, porque todo dia ela me mordia. Hoje eu resolvi morder ela. Eu enfrentei ela, pessoal. A cachorra da Sizuca. Ele sabe quem que é. Mas eu mordi, pessoal. Eu chutei ela. Nunca mais ela me mordeu. Eu grudei nela. Mas eu cheguei lá na escola tudo ranhado. Que ela também me mordeu, né, gente? Será que ela ficou quietinha? Cheguei todo mordido, rasgado. Mas eu mordi. Nunca mais ela me mordeu. Eu fico pensando aqui, né, Golias. O dia que eu contei isso, uma pessoa falou assim, ai, tadinha, pastor, né? Morder pode, né? Morder pode. Morder ela não pode não, né? E por fim, pode colocar lá. Coloca para mim o último. Lu, pode subir. A voz de Deus, amém? Quantos querem discernir a voz de Deus sobre a sua vida? Feche seus olhos, querida. A voz de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode se colocar sobre os seus pés. A voz de Deus é como de muitas águas. A voz de Deus, ela penetra o mais profundo do nosso coração. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração nessa noite e começar a orar, falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz. No meio de tantas vozes desse mundo, eu quero escutar a sua voz. Você pode começar a orar e a pedir ao Senhor. Nós escutamos tantas vozes nesse mundo, querido. Fala, Deus, eu quero escutar a tua voz. Senhor, tira de mim toda voz do medo, toda voz da incredulidade, toda voz do engano, toda voz da multidão, toda voz da dúvida, mas que a voz do Senhor preencha o mais profundo do meu coração nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Vai, queridos, abra a tua boca e comece a orar. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz aqui nessa noite. A voz como de muitas águas. A voz como de muitas águas. A voz do Senhor é como de muitas águas, que preenche o mais profundo do meu coração. Tira de mim, Senhor, toda angústia. Tira de mim, Senhor, toda ansiedade. Tira de mim, Senhor, toda preocupação nessa noite. Mas lançamos, Senhor, aos teus pés. Que toda angústia, Senhor, toda depressão, toda ansiedade, meu Deus, toda angústia no dia de hoje, toda ansiedade que nos aflora amanhã, que seja tirada de nós, Senhor, nessa noite. Mas fala conosco, Senhor, fala conosco. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar, queridos. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Aleluia. Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você pode dizer ao Senhor, queridos, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Que nós venhamos a discernir a tua voz dentro do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor nos leve para casa em segurança. Abençoe, Senhor, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Dê pelo menos uns 3 abraços aí, umas 4 pessoas aí. Dê um abraço, fala que o Senhor te abençoe, te espera amanhã. Você é muito especial. Você é muito especial. O Senhor te abençoe.